místico ou religioso ou com crenças estranhas, mas eu gosto do número e aí fica legal, fica diferente, então as pessoas reconhecem a minha apresentação pelo horário. Não, nesse horário é o Lucinski. Eu queria fazer um comentário antes, porque eu vou estar falando de muitos aspectos. E, e uma das coisas que muitas pessoas me questionam, principalmente pessoas que não me conhecem, é por que que eu coloco com muita ênfase, em muito contexto, a palavra energia, né? E aí vocês vão ver durante a apresentação, eu tenho um motivo de usar essa palavra, e a questão da energia é uma questão que eu podia estar buscando colocar numa definição mais científica, mas a gente, no modo comum, entende e sente energia. E eu quero falar dessa energia mais genérica, essa energia que está no universo inteiro. Tudo no universo é energia, nós somos energia, todos os seres vivos, todos os seres inanimados, tudo no universo é energia. E o fato de tudo ser energia, quando a gente consegue ter percepções em relação a essa energia, e isso é verdade porque o corpo humano ele tem um monte de sensores que captam energia, só que a gente não é tão consciente. A gente ainda acha que tem só os cinco sentidos, alguns acham que tem o sexto sentido, uma intuição, alguma coisa, mas a gente percebe até de forma inconsciente a energia. E eu vou falar de energia em todos os aspectos, internos e externos. Seja energia em relação a nós mesmos, a nossa condição, seja energia que nós trocamos com o ambiente, seja energia que nós trocamos com as pessoas, seja energia dentro dos processos de tomada de decisão, seja energia quando a gente busca ter uma visão estratégica, seja energia quando a gente faz um plano de negócios, seja energia quando a gente atende um paciente, seja energia quando a gente recebe energia de outras pessoas e nos afeta. Então, eu vou estar falando isso frequentemente. Então, por isso que eu coloquei essa transparência de apresentação, isto é, esse comentário antes das transparências que eu vou seguir, ok? Um ponto importante é, deixa eu ver se o meu... Pam, pam, pam. Foi. Aqui é um breve resumo. Quem sou eu? Né? É, eu tenho dificuldade de me apresentar porque eu, ao longo da vida, fiz um monte de coisas. Monte, monte. Então, eu vou colocar alguns aspectos que eu acho importantes para a nossa apresentação. Eu sou um mentor em estratégia e energia, tá? Porque eu vou estar falando muito sobre essa parte da minha experiência, essa parte da minha vida. Eu tenho, eu pus 30 mais anos de experiência em gestão estratégica, mas eu talvez tenha até mais. Eu acho que a componente estratégica ela é muito importante na tomada de decisão, ela é muito importante no posicionamento do seu negócio, ela é muito importante no seu entendimento em relação à dinâmica que você tem que fazer, tá? Eu sou criador do método Mente Blindada, que eu vou estar apresentando algumas coisas hoje, que é uma união de várias coisas, né? Eu usei muita coisa de neurociências, eu usei muita coisa de aprendizados da psicologia, eu usei muita coisa de aprendizado e práticas de gestão, e eu tenho uma característica, eu falo das coisas que eu faço, que eu vivencio. Eu não falo de coisa que eu simplesmente li em algum lugar ou alguém comentou. Eu posso até fazer referência. Olha, isso aqui alguém comentou, isso aqui está em tal lugar, mas tudo que eu falo e apresento aqui são coisas que eu pratico, testei, validei ou invalidei, são coisas que me são importantes em relação a poder divulgar para as pessoas, tá? Eu já atuei em muitos setores na minha vida, né? Eu por muito tempo, atuei em tecnologia, muito tempo eu atuei em consultorias, e aí eu coloco aqui que eu já atuei em diversos setores, incluindo hospitais, grandes hospitais de renome no Brasil, clínicas, ajudando médicos como pessoas e médicos como parte de organizações maiores, e gestores a alcançarem excelência em suas carreiras. Hoje eu vou estar focando na vertente de saúde, ou seja, profissionais da área de saúde. Eu sou formado em engenharia, mas faz tanto tempo que isso não é a parte mais importante. Depois,
Eu trabalhei muito com a parte de sistemas digitais, que é todo o primórdio da digitalização, da internet, da inteligência artificial e outras tecnologias. Fiz especializações em eletrônica médica, trabalhei nessa linha, até montei empresa nessa linha, então eu tenho uma experiência bastante vasta aí, tá? É, Aí eu coloquei alguns aspectos, né? Eu fui estudar e trabalhar na questão de mediação, nas interações de negócios e nas disputas, inclusive fui fazer uma formação fora do país. Eu estudei neurocoaching para ver as visões de coaching dentro de uma visão de neurociência, com formação também fora do país. Eu atuei muito em gestão de projetos, que é super importante quando a gente quer ter uma visão clara de começo, meio e fim, e ter uma ordem e uma organização das coisas. E eu atuei muito em modelos organizacionais, no sentido de trabalhar com organizações desde muito pequenas a muito grandes, desde o eu presa até grandes corporações. Então, é um breve resumo, só para as pessoas que não me conhecem terem uma pincelada, né? Mas dá para a gente começar. Hoje eu estou colocando aí alguns aspectos sobre o meu esforço dentro desse método Mente Blindada. Então, eu vou falar em alguns aspectos e dando um ênfase um pouco maior no que eu chamei de blindagem emocional. 5 razões para transformar a sua carreira profissional, tá? Eu estou lendo sobre o aspecto profissão e tudo que está em torno disso, e as razões para transformar isso. E eu vou estar explicando o porquê eu fiz essa abordagem, porque a visão é muito ampla. Então, eu tinha que escolher alguns pontos que fossem mais específicos para que eu pudesse ter clareza em relação, né, clareza na minha comunicação com vocês, tá? Então, vamos lá. Tá aí. O primeiro aspecto já avançou demais. Computador, colabora. Pronto. Vamos lá. Tecnologia, falar, olhar e ver, traz alguns inconvenientes. O primeiro aspecto, o primeiro pilar que eu quero explorar é que você pode organizar e expandir sua carreira sem precisar dominar gestão ou negócio. As pessoas enxergam que o processo de evolução da sua carreira ele é igual para todo mundo de uma certa forma. E nas áreas que têm especialidade, né, então a profissão médica ela é uma delas, se enxerga que você só vai progredir se você for montar uma clínica, se você for trabalhar numa organização, num hospital, ou isso, para que você possa ter uma visão além de apenas ser um médico, estar fazendo consultas, procedimentos, cirurgias e assim por diante. Por que que eu estou colocando isso? Porque a gente tem hoje muitas variáveis que podem ser trabalhadas, onde você pode expandir a sua carreira. Em alguns aspectos, você pode se especializar em algumas coisas diferenciadas. Em outros aspectos, você pode usar tecnologia de uma forma diferenciada. A tecnologia hoje é muito presente na área de saúde, em vários aspectos, seja como suporte e apoio na atuação médica, né? Seja na tecnologia, na divulgação e comunicação com seus clientes e o seu mercado. Mas você tem a possibilidade de estruturar em várias formas, seja com parcerias, seja com o uso de mentorias, seja com o aconselhamento de pessoas mais especializadas, você pode ter a orientação para você desenvolver seus negócios e a gestão dos seus negócios, tá? Tem muita tecnologia para ajudar isso, tem muita orientação para ajudar isso. Tem um outro aspecto importante, né? Cada vez mais a gente vive uma realidade onde não tem mais um trabalho para uma pessoa só, sabe? Na medicina a gente já vê que é sempre equipes, algum cara que faz um pedaço, outro faz outro. E quando a gente fala em equipe, tem uma condição muito importante, né?
a gente tem que constituir a equipe de perfis complementares. Ou seja, se eu sou muito bom em alguma coisa, o ideal é que eu tivesse uma segunda pessoa que complementasse esse meu perfil, e assim o terceiro, o quarto e o quinto. E que eu tivesse as pessoas que são muito boas em coisas que eu sou muito ruim. Essa abordagem ela é muito importante, porque nessa hora você faz uma composição que vai dando um resultado muito mais amplo, né, sem você efetivamente ter que dominar tudo. Quando eu era mais jovem, sempre se falava que a gente tinha que se desenvolver em todos os setores da visão humana. E isso é uma utopia, hoje está muito claro. A gente, botando o nosso esforço naquilo que a gente é bom para se tornar excelente, traz muito mais resultado do que a gente dividir o nosso esforço em coisas que a gente é ruim ou medíocre e que, por mais esforço que a gente faça, a gente vai ficar mais ou menos. Então, essa composição para formar um time, ela é quase obrigatória, seja numa forma mais estruturada, né? Então, você pode formar um time através de contratação de pessoas, através de parcerias, através de sociedades, através de vários tipos de relacionamento. Mas isso permite com que você possa pensar em gestão de uma forma muito adequada, usando tecnologia para isso, e pensar em negócio para poder expandir a sua abordagem, onde você pode ser uma peça importante, mas você tem um time que se complementa, ok? O segundo pilar que eu quero chamar muita atenção, ele tem a ver com alcançar mais resultados, né? Existe um mito onde o resultado só se aumenta com mais esforço, liberando tempo para a sua vida, tá? O que eu estou querendo dizer? Já falei a frase meio torta. Alcance mais resultados com menos esforço. É, Isso é um ponto importante, porque é muito comum, quando a gente atende consultas, a gente enxergar que seja resultados em relação à saúde dos nossos pacientes, seja em relação ao resultado financeiro da nossa atuação como profissional de saúde, a gente enxerga que a gente tem que cada vez mais atender mais, fazer mais esforço, trabalhar mais horas, não sei o quê. A armadilha de quem trabalha por hora, a tal famosa armadilha do homem-hora, eu ganho quanto mais homens horas de trabalho eu tenho, ela é muito perversa, porque ela leva a gente a cada vez mais dedicar mais tempo ao trabalho, onde a gente acaba deixando de prestar atenção na qualidade do trabalho que a gente produz e principalmente na qualidade de vida que a gente tem. A liberação do tempo para ter uma qualidade de vida melhor, ela é extremamente importante. Quando a gente fala em negócio, a gente tem várias componentes. Então, eu vou falar mais para frente alguns aspectos que são os seguintes. O que a gente faz como profissional e o resultado que a gente terá depende de muitas variáveis externas, de coisas que estão fora do nosso controle, mas depende das variáveis internas. Não adianta a gente ir para um esgotamento, perder performance, né? Porque a gente simplesmente optou por ter mais resultados. Essa relação trabalho-performance, ela tem muitas armadilhas e ela tem muitas dicas onde a gente pode ajudar. E principalmente hoje, onde a gente vê que a tecnologia está cada vez mais sendo um parceiro para poder fazer com que os resultados sejam maiores, com menos tempo dedicado do profissional. Agora, a gente só tem que tomar cuidado de não pôr exagero na tecnologia, porque algumas pessoas já até têm medo que a tecnologia vai substituir o profissional. Em alguns aspectos, sim, mas a tecnologia ela não tem o alcance que um profissional de saúde bem formado tem. Outro aspecto que eu vou estar colocando, que eu comecei a falar agora há pouco, que a gente tem que evitar o esgotamento para manter a produtividade em alta, com práticas simples e transformadoras. O que eu quero dizer? É mais ou menos óbvio que evitar o esgotamento é importante, porque senão você perde produtividade. Agora, algumas pessoas colocam que para evitar o esgotamento é só ter mais tempo para dormir, mais tempo para ficar tomando uma cervejinha, ir para a praia, coisas desse tipo. Isso não é verdade. O esgotamento ele é consequência de vários fatores, inclusive de como a gente reage aos desafios da vida.
Todo dia nós somos provocados pela vida para termos alguns desafios. E como a gente reage a esses desafios, ele tem a ver com como a gente gasta a nossa energia e como a gente repõe a nossa energia. Eu tenho falado muito para médicos que têm uma consulta, que atendem consultas, que entre uma consulta e outra ele tem que fazer uma prática de 30 segundos a 2 minutos de energia. Por quê? Porque eu vou estar colocando, até tem um livro que eu escrevi há mais de 10 anos atrás, com outras 3 mentoradas, sobre energia contaminada. O que que eu coloco lá? Uma coisa que para mim é muito óbvia há muitos anos, mais de 50 anos que eu pratico energia, né? Que é a energia que a gente passa de um para o outro, né? Ou seja, você acorda de manhã super animada, está cheia de energia. Você recebe um paciente que tem um monte de problemas de saúde, às vezes é um paciente terminal que está deprimido, que está com uma energia ruim. Na interação com o paciente, você está trocando energia, você está dando energia boa para ele, você está captando energia ruim dele. Não tem como não acontecer, porque você tem que estar aberta para ter contato com o paciente, ouvir o paciente, estar ligada no paciente. E isso é o canal aberto para você trocar energia, receber energia dele e para o outro. Nessa visão, você, depois da primeira consulta, já está com menos energia sua e você está carregando um pouco do peso da energia do teu primeiro paciente. Se você vai desse jeito para o segundo paciente, você vai fazer essa mesma dinâmica, só que você vai perder mais um pedaço da sua energia, aí você vai sair no fim com um pouco da energia ruim do primeiro paciente, mais um pouco da energia ruim do segundo paciente. Essa dinâmica vai se agravando ao longo do dia e você vai para um esgotamento, né? É a forma de gerenciar a energia, tá? Eu estou falando de um aspecto muito simples e de exercícios que te permitem revitalizar entre um e outro e fazer essa limpeza dessa energia que você captou do primeiro paciente antes de atender o segundo e assim por diante. Mas tem mais aspectos. Quais são os ralos onde a gente perde energia? Quando a gente está numa situação onde a gente sente medo, a gente perde energia dramaticamente. Quando a gente vai para situações de confrontação, a gente mobiliza energias muito ruins que acabam sendo pesadas e desgastantes para nós. Então, a forma como a gente reage aos desafios da vida tem tudo a ver. A forma como a gente pratica a nossa administração da nossa energia tem tudo a ver. A gente não precisa chegar no fim do dia esgotado e a gente não precisa fazer essa ponte da energia do primeiro cliente com o segundo cliente, com o terceiro cliente, que é o que acontece frequentemente na maioria da parte das pessoas que interagem em consulta. Isso é um aspecto importante porque eu estou trabalhando a parte mais importante do negócio, que é cada um de nós. Você é a peça mais importante para fazer as mudanças da sua vida, e para isso você tem que ter condição. E a condição não é só momentânea, porque o esgotamento energético, ele afeta na tomada de decisão, ele afeta no teu diagnóstico, ele afeta na forma como você reage à vida, ele afeta como você interpreta a vida que você tem, ele tira o prazer de você ter uma vida estressante, né? E aí você vai, às vezes, para burnout ou até para casos piores. Eu acompanhei casos bastante complicados e, por causa disso, eu trabalhei muito no aspecto de evitar o esgotamento energético. E por isso que o título é Blindagem Emocional. Por quê? Porque quando eu falo esgotamento, ele é esgotamento em várias dimensões. Lógico que tem uma parte física, você tem que estar num consultório, tem que estar de pé, dependendo do lugar, são ambientes quentes e não sei o quê, tem que levantar, tem que se mobilizar, etc. Mas tem uma parte que é emocional, as energias que rolam em função das emoções, da dinâmica da consulta, da sua interpretação, da sua relação com a vida. Mas também tem a energia que rola em função do processo de raciocínio, a interação de entender, interpretar o, os sinais e dar um diagnóstico e um prognóstico. Isso demanda, isso gasta. Mas tem um outro aspecto que eu chamo de um eu superior, que é aquela energia que nós trocamos entre a gente pelo simples fato da gente ser seres humanos. E isso é importante porque a gente compartilha o nosso ser na interação com o outro. E o outro compartilha com a gente. Vamos para mais um aspecto.
Conquiste estabilidade financeira e impacto profissional sem comprometer os seus valores. Para mim, isso é uma coisa fundamental. A gente não precisa ir para uma independência financeira, uma estabilidade financeira, e a gente não precisa, para se destacar e ter um posicionamento profissional relevante, comprometendo os seus valores. Lógico, valores são diferentes para cada um. Cada um tem princípios, valores, tem seus limites e considera os seus aspectos individualmente. Mas eu coloco de uma forma muito forte, e eu faço isso a minha vida inteira. É muito mais saudável e perene, ou seja, sustentável a longo prazo, você se manter alinhado com seus valores e enxergando os limites que esses valores trazem. Toda vez que a gente passa desses limites, compromete alguns valores pessoais, a gente tem um custo emocional e profissional muito grande. E normalmente essa abordagem a longo prazo ela é destrutiva, ela não é sustentável a longo prazo. Então, eu atuo muito fortemente em ajudar pessoas do bem, na medida que eu também quero fazer o bem das pessoas e multiplicar essa corrente do bem. E com isso, a soma dos nossos esforços, ela dá um resultado muito maior. Eu brinco muito que a soma de um mais um dá mais que dois, porque a gente vai compondo a nossa atuação e a nossa energia. E quando você permite o comprometimento de certos valores pessoais, ou quando você está num ambiente onde existe essa permissividade, isso é muito ruim em relação à energia que circula, isso é muito ruim em relação à continuidade do processo de forma sustentável. Algumas pessoas procuram ter abordagens oportunistas e não justifica, porque você pode conquistar tudo isso sem precisar passar dos seus limites pessoais. Esse é um aspecto muito interessante, é o quinto pilar que eu estou colocando. Tome decisões estratégicas com confiança e construa um futuro sólido para a sua carreira. O processo de tomada de decisão estratégica é extremamente relevante, porque ele acaba nos posicionando para onde a gente está pondo o nosso papel, o que nós vamos fazer, onde a gente vai estar posicionando individualmente, como negócio e como grupo, em relação às dinâmicas externas da vida. Eu tenho várias abordagens que são métodos estruturados, mas eu acrescento uma variável, um pilar que é muito importante nesse processo de tomada de decisão e que na minha vida mostrou extremamente importante em decisões cruciais que eu tomei, que é o processo de decisão intuitiva. A componente intuitiva, para algumas pessoas, é ridicularizada porque acha que é chute, que não tem fundamentação, não sei o quê. Mas, para mim, que falo muito de energia, e eu relaciono a energia com o processo de coleta de informação e transmissão de informação e poder, uso essas questões nas decisões estratégicas. E eu fui desenvolvendo essa habilidade para ter confiança nas minhas decisões. Toda vez que você fica inseguro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou ficar. Isso vai minando a sua energia, isso vai paralisando o teu movimento. E aí você pode construir isso seguindo uma abordagem sólida e construir a carreira com confiança. Eu vou abordar todos esses aspectos esses cinco questões que eu apresentei é constatação da minha vida na interação com todos esses profissionais, com todas essas situações. Tudo isso que eu falei, de um jeito ou de outro, existe na tua vida. Às vezes tudo, às vezes um aspecto mais, às vezes um aspecto menos. E é dentro desse enfoque que eu vou estar desenvolvendo com vocês o que nós podemos fazer. Qual é a diferença? Por que isso? Eu estou tomando uma decisão em relação ao movimento que eu enxergo extremamente importante em relação ao meu momento pessoal e em relação ao momento de mundo, momento da sociedade, momento da questão da saúde, das dinâmicas de saúde,
do sistema, da economia, da geopolítica, das questões individuais, da transformação que o mundo está cobrando de nós e que está impondo certas coisas que as pessoas não estão entendendo. Eu vou falar muito da abordagem do método mente blindada. Tá? O que eu quero dizer? Eu quero efetivamente ajudar cada um de vocês a transformarem a sua prática médica em um negócio estruturado e lucrativo, enquanto a gente recupera o equilíbrio emocional. A minha percepção, a minha interação, a minha constatação, mais do que a minha percepção, é ver que muitos profissionais de saúde vão se esgotando na sua prática médica, vão tomando decisões sem organização, sem estrutura, então a qualquer jeito, para evoluir o seu negócio. Muitas vezes levam prejuízo sem perceber, ou seja, não têm um negócio lucrativo, e ao mesmo tempo vão detonando a sua saúde, o seu equilíbrio emocional, o seu equilíbrio racional e comprometendo o seu resultado e a sua qualidade de vida. O cenário que muitos médicos vivem. Acabei já comentando, né? Eu dei um exemplo do Dr. João, 12 horas de plantão, o que é pouco, e muitos que viram noite, 36 horas de plantão. Eu tenho uma mentorada que esses dias estava fazendo 36 horas de plantão. Chega em casa exausto, mais morto do que vivo, sem tempo para a família. Essa situação não é rara no mundo da saúde. A sua clínica não cresce e o cansaço só aumenta. Quando a gente se propõe a fazer uma coisa, a gente não faz de forma organizada, estruturada, com competência e com uma abordagem certa, a dinâmica não cresce. E isso faz com que a gente bote mais esforço e o resultado não aumenta. Então, eu vejo essa condição muito comum. Às vezes, até clínicas grandes que são geradoras de malucos, estressados e geradora de prejuízos e desgaste. E tudo isso poderia ser diferente. Aí vamos lá. Você reconhece algum desses sinais? Eu falei com vocês. Transparência aí. Você reconhece alguns sinais na sua vida? Você enxerga que você vive desse jeito? Sobrecarga no trabalho e falta de tempo. Eu diria não só profissional de saúde, todo mundo hoje está reclamando. A dinâmica da vida moderna, ela nos leva a uma sobrecarga do trabalho. Muitas vezes por ineficiência e também por pressão do ambiente externo. É muito comum a gente se exceder no esforço do nosso trabalho. A falta de tempo também é muito comum. A gente às vezes nem percebe quais são os desperdiçadores de tempo, onde a gente perde tempo que não precisava, quais são as dinâmicas. Pouca gente faz exercícios de equilibrar melhor o uso do seu tempo. Burnout, constante e dificuldade para desligar. Burnout é um termo da moda, né? Antigamente, quando eu falava de burnout, burnout era a visão de um palito de fósforo que acende e aí fica aquele palito queimado. Burnout era uma situação sem retorno, era o estresse num nível tão elevado que te levava para uma situação sem retorno. Hoje se usa essa palavra de forma mais genérica, ou seja, o estresse extremo, mas com possibilidade de retorno, ainda é visto como burnout. E isso faz com que a gente fique numa dinâmica contínua e não consegue desligar, nem no momento de dormir, nem no momento de relaxar. O outro ponto importantíssimo, a falta de clareza em decisões importantes. Aí tem diversas dimensões. Quando eu falo falta de clareza em dimensões importantes, tem a ver com as informações que a gente tem a ver com as pessoas que a gente interage, mas tem a ver com a condição de saúde nossa. Eu lembro de uma fase onde me foi apresentado o conceito de o uso do termo, né, brain fog, né, ou seja, névoa mental,
que era uma condição pessoal onde as coisas ficavam turvas na minha cabeça em função de N contextos externos, seja a condição física, seja a condição emocional, racional e até a energia que rolava, né? Mas eu também vivi muitas situações onde a gente toma decisões de negócio, de comprar equipamentos, contratar equipe, melhorar o faturamento, e a gente não sabe fazer isso de forma estruturada, separar a informação correta da informação errada, fazer a abordagem que garanta que nós estamos buscando o caminho certo, e se estiver no caminho errado, a gente está tendo que corrigir a rota o mais rápido possível. Errar faz parte. Então, vamos fazer coisas para errar logo e corrigir a rota logo. Essas abordagens fazem diferença. São coisas que são importantes no processo e que a gente deveria estar interagindo o tempo todo. A sensação de que sua clínica não evolui mesmo trabalhando além do limite. É uma abordagem para quem tem clínica ou vive em clínica, mas isso também é muito comum, né? Ou seja, o mundo é cada vez mais competitivo. O espaço para cada profissional é cada vez mais competitivo. As clínicas em si são cada vez mais competitivas. O mundo ao nosso redor é cada vez mais restritivo. A gente vive dinâmicas da economia que empobrecem o país. A gente vive situações conflituosas que criam insegurança internamente. A gente vive uma realidade, é só ligar qualquer mecanismo de notícia, seja os órgãos de mídia, seja a internet, o que for, a gente é inundado com um monte de informações, notícias, que na sua maioria mais atrapalham do que ajudam. Geram a transmissão de energias ruins, uma sobrecarga e um desgaste, quando ao mesmo tempo são notícias que são mentirosas, manipuladas. Hoje, a narrativa influencia mais do que o fato. E isso é um espaço excelente para manipulação. E tudo isso existe no nosso processo de tomada de decisão, existe no nosso processo de conduzir a nossa clínica, existe no nosso processo de diagnóstico e prognóstico para o nosso paciente, existe na dinâmica individual das escolhas que a gente faz para a nossa vida. O que eu quero mostrar? Dois cenários. Lógico, eu vou pedir autorização para vocês, que vocês me permitam fazer uma abordagem que eu vou levar com um convite, uma proposta. Uma proposta em relação à mente blindada, que foi o tema que eu tenho, o título que eu coloquei. Existe a realidade de algumas pessoas, e que pode ser o seu caso, onde as minhas decisões falham e não sei o que fazer. Por N motivos, eu posso fazer uma lista extensa que te levam a tomar decisões erradas. Segundo aspecto, trabalho excessivo por um dia sem lucro. Tem N motivos, né? E um motivo muito comum é que as pessoas não sabem diferenciar coisas muito básicas, do tipo faturamento e lucro. Se eu não sei quanto cada paciente contribui com o que ele paga e quanto cada paciente gasta para poder ser atendido, eu posso ter um monte de clientes e no fim do dia eu ter prejuízo. Então, são dinâmicas de fazer conta, de ver. Eu sei que alguns médicos não gostam de fazer conta, mas a gente pode usar abordagens que fazem, mas ter o foco em ver lucro e entender e que se trabalha 12 horas, ou trabalha 6, ou trabalha 4, ou trabalha 24 horas por dia, pode não fazer nenhuma diferença no resultado. Sinto-me exausto, sem tempo para mim e para a família. Aí tem um componente muito importante que eu volto a falar da energia. Tem duas dinâmicas energéticas que são muito frequentes nas pessoas. Eu dei o exemplo de vários pacientes serem atendidos e a cada paciente você captando um pouco da energia ruim desse paciente. Essa energia ruim, ela pode decorrer do momento. Quem está em momentos difíceis, passando por situações difíceis, gera uma energia ruim. Mas tem outras pessoas que são maldosas, que produzem energia ruim e que geram mal para os outros. A combinação desses dois, na troca de energia com a gente, faz com que a gente se sobrecarregue
de uma energia de baixa qualidade. É o que eu chamo no livro lá, energia contaminada, né? E no fim do dia, parece que você tem uma tonelada nas costas, está totalmente exausto e aquilo está tirando de você até o prazer de viver. Tem uma outra dinâmica que acontece com alguns pacientes, mas que é mais rara, onde o paciente está tão desvitalizado que ele é como um sugador da energia dos outros, né? Eu até brinco, é como se fosse um vampiro energético. Ele chega perto de você, põe um canudinho lá e não tira sangue, ele tira energia. Essa situação ela acontece por vários motivos e é importante que o profissional de saúde entenda como isso funciona e se blinde disso aí, porque ela leva para um esgotamento, mas de uma forma diferente. Não é a sensação de ter uma tonelada nas costas no fim do dia. A sensação é outra, é de total desvitalização. É como se tivessem tirado todo o sangue do teu corpo. Eu, dentro da minha dinâmica de aprendizado e treinamento, eu já tive reuniões onde eu tive reuniões com o cliente e a reunião drenou tanto a minha energia que acabei de sair da reunião, fui para minha sala e deitei no chão, para poder fazer uma prática de recuperação da energia, porque tiraram tudo que eu tinha, né? Então, isso é muito comum na interação com as pessoas. Isso é muito comum em relações profissionais. Isso é muito comum em relações familiares. Isso é muito comum nos desafios da vida. Se a gente está vivendo essa realidade e não se blinda, não toma dinâmicas que mudam esse aspecto, a gente vai viver uma realidade muito ruim. Mas eu tenho já vários grupos de mentorias há muitos anos. Então, quando eu me apresentei como mentor, eu tenho grupos fechados de mentoria há muitos anos, com propósitos diferentes. Eu tenho lá os meus mentorados faixa preta lá, que eu brinco com eles, que são os mentorados de muitos anos, que me acompanham e se desenvolveram muito. E eu estou trabalhando no sentido de preparar mais pessoas. Então, o que eu vou afirmar no depois é uma constatação do que tem acontecido na vida de muitas pessoas. O depois te leva a decisões seguras e consistentes. Eu garanto. Se fizer o que eu falar, essa transformação acontece. A receita, o seu resultado do seu negócio vai melhorar e você pode reduzir as horas de trabalho para um nível satisfatório para você. Qual é esse nível? Varia de cada pessoa a cada pessoa, mas a receita aumenta, porque existe uma abordagem, né, que nem uma banheira, né? O dinheiro que entra é a água que entra na banheira, mas você tem o ralo, o dinheiro que sai. Então, a diferença do ralo com a torneira vai te dizer quanta água tem na banheira, que é o lucro, né? Tem abordagens que você tem que mexer no ralo. O ralo pode ser equipe errada, pode ser desperdício de dinheiro em vários aspectos, pode ser tomada de decisões erradas que drenaram os teus recursos e assim por diante. Então, a geração da receita precisa de uma análise adequada e, mais do que isso, precisa treinar o teu modo de pensar para você perceber se você está no caminho certo ou errado. O terceiro aspecto que para mim é muito importante é que eu retornei a paixão pela medicina e equilibrei a minha rotina. Eu falo em alguns aspectos sobre estar alinhado com seu propósito, né? E E aqui eu vou falar que se você está desalinhado do seu propósito, está indo para o estresse, para o burnout e acumulando prejuízos, não tem como você se desiludir com a medicina que você pratica e ter um desequilíbrio emocional, racional, financeiro e assim por diante. Por que esse cenário é tão comum? Vou dar algumas pistas. A neurociência nos fala que a gente tem aproximadamente de 30 mil decisões diárias. Na verdade, dependendo da pessoa e da dinâmica da vida, isso chega a ser 50 mil, 60 mil decisões. Essa percepção é feita pela neurociência. Como? Analisa as suas sinapses e o seu processo de raciocínio
e contabiliza essa dinâmica. As decisões que a gente toma são desde que horas que eu vou almoçar, o que que eu vou comer, onde eu vou passar para comprar as coisas para o meu jantar, o que que eu tenho que retomar, quais são as tarefas a fazer. Então, tem um monte de coisas básicas. Mas também tem muitas coisas importantes. O que que eu quero da vida, como eu vou resolver esse caso complicado, qual é a dinâmica que eu estou vivendo com o convênio que está me trazendo problemas ou facilidades, como eu resolvo as burocracias que eu não gosto e que me atazanam, como eu resolvo conflitos da equipe, coisas que eu detesto, então eu acabo gerando ambientes onde o conflito só aumenta. Como eu me comporto, às vezes eu sou o gerador do problema. Quantas vezes eu vejo pessoas me falarem, me ajuda a resolver porque a minha equipe não funciona, e quando você vai ver o culpado da minha equipe não funciona, é o próprio, ou seja, você. Você na construção e gestão da sua equipe, você na interação dentro de uma equipe, mesmo que não seja a sua, você pode estar fazendo o conflito ou resolvendo o conflito. A outra coisa importante, quando você não tem um modelo de negócio redondo, você gera estresse financeiro. Se você não sabe exatamente como você vai estar administrando sua carreira e o seu negócio, e quando a gente começa, o meu negócio é eu mesmo, né? Então, algumas pessoas brincam, eu preso, né? Eu, como profissional autônomo, sou eu mesmo a empresa, o negócio que fatura e que gasta e que vive e que faz. A gente tem que ter lucidez. Ao longo da vida, as coisas vão se transformando. Ao longo da vida, nossa experiência vai aumentando. Ao longo da vida, oportunidades aparecem e oportunidades desaparecem. Ao longo da vida, a medicina está mudando, a tecnologia está alterando a vida, o mundo está mudando. Então, tudo isso tem que estar alinhado com um modelo redondo de negócio. Quando eu digo redondo, essas variáveis todas têm que estar ajustadas adequadamente. Se você não tem isso ajustado, você está gerando estresse. E aqui eu chamo a atenção para o estresse financeiro, que gera uma perda de resultados e até falência. Mas também tem o resultado do estresse emocional. Ou seja, eu como... A gente fala muito na contabilidade como números financeiros. Eu coloco processos contábeis em alguns aspectos como exemplo na relação entre as pessoas. Ou seja, existe um conta corrente que acontece entre duas pessoas que se relacionam. Atitudes que você toma que significam para o outro que você está depositando um dinheiro aí, depositando uma moedinha. Atitudes que você toma que significam tirar uma moedinha. E isso é a percepção que o outro tem em relação às nossas atitudes, e vice-versa, né? Ou seja, atitudes que o outro toma e que eu interpreto como creditando ou debitando. E a relação, ela interage em função do saldo. Se você tem uma relação onde o saldo é muito negativo e a pessoa faz um pequeno deslize que você interpreta, é o suficiente que ser a gota d'água e interromper e por tudo a perder. E se você tem um saldo extremamente positivo, mesmo que você pise na bola e faça uma perda significativa nesse crédito, se o saldo é extremamente positivo, você vai conseguir superar essa situação e desenvolver a solução mais adequada. Estratégias aleatórias de marketing, gestão, resultam em baixo retorno e frustração. De novo, estou cansado de ver modismos, estou cansado de ver charlatanismo, estou cansado de ver grandes gurus, mentores, profissionais, especialistas que vendem para você milagres quando não existe. Na área de saúde, existiam aqueles que vendiam o elixir que resolvia todas as doenças, ganhavam dinheiro e sumiam, mas também no mundo moderno a gente tem os profissionais de marketing, marketing digital, gestão, e agora está a onda das IAs, das inteligências artificiais. Meu, gente, são coisas que são feitas de forma desconexa, aleatória, sem a profundidade, onde a gente se sente na obrigação de estar avançando, mas a gente não vai mais fundo para ver se aquilo ajuda ou atrapalha. Na maior parte das vezes, o retorno é baixo e gera frustração. Vamos lá.
essa situação aqui é interessante. Era aí que eu estou brigando aqui com a ferramenta. Como vai ser se você não mudar? Eu já me senti muitas vezes assim, com essa figurinha, com a pilha lá no vermelhinho a 1%. Às vezes eu até achava que era menos de 1%, era negativo. Estava usando reservas que eu nem sabia que tinha. E, e é curioso, né? A gente tem que tomar decisão. A rotina vai continuar exaustiva e o estresse pode levar a problemas de saúde. Quando eu falo que eu só falo sobre coisas que eu vivi tudo isso. Eu vivi a questão de ilusões que me levaram a rotinas exaustivas, me levaram a estresse e, consequentemente, a vários problemas de saúde. Sorte que eu aprendi, reverti isso, pude mudar significativamente o meu resultado e hoje eu posso ajudar pessoas a fazerem isso. Algumas das coisas que eu faço é dar clareza, lucidez, consciência para as pessoas. Outras é de mostrar um caminho, uma trilha. Outros ajudando a trilhar esse caminho. Outros até fazendo parte, executando um pedaço do que essa pessoa deveria fazer para mudar essa realidade. Então, como vai ser se não mudar? Oportunidades de crescimento são perdidas. Meu, achar que oportunidades são perenes não é verdade. As oportunidades aparecem e desaparecem. As oportunidades às vezes são ótimas e nós não estamos preparados para isso. Oportunidades de crescimento são perdidas. Eu já tive tudo isso. Risco de ficar preso a plantões, horários insustentáveis por anos e anos a fio. Existe uma historinha que eu contava no tempo de consultoria, a história do sapo fervido, né? Talvez todos vocês já ouviram falar, mas eu acho que ela é significativa. Todos nós temos um mecanismo de sermos adaptativos. A gente se adapta às situações, a gente tem uma resiliência de aceitar pressões sobre a gente. E aí, isso é real. Você pode fazer essa experiência. Você pega duas grandes bacias de água, de uma lagoa qualquer, onde tem plantinhas, onde tem sapos, pega essas bacias, enche com essa água, põe um sapo em cada uma delas, põe as plantinhas, deixa sossegado. Primeiro vamos fazer o seguinte, eu estou falando já com os dois sapos presentes, vamos primeiro trabalhar uma das bacias. Numa das bacias você pôs o sapo e devagarinho você põe um fogareirozinho embaixo e vai esquentando a água dessa bacia. Bem pouquinho, meio grau, passa uma hora, mais meio grau, mais um grau, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, e de repente o sapo está boiando de barriga para cima, morto. Tá? Do outro lado, eu faço a mesma coisa, eu pego a água da bacia, as plantinhas, mas eu não pus o sapo lá dentro, e eu vou esquentando. Quando a água já está um pouco mais quente, eu pego o sapo da lagoa e jogo na bacia. E não tem o que vai fazer para aquele sapo ficar lá, ele vai pular fora. Por que isso acontece? Porque quando o sapo estava numa situação e percebe uma grande diferença, ele vê que aquela água quente não é boa e não tem o que faz ele ficar lá dentro. Então ele reage. Quando são pequenas modificações contínuas, a gente vai se adaptando até chegar no nosso limite. É muito comum a gente não ter lucidez, se adaptar às mudanças que a vida nos traz, levando a condições cada vez piores de vida e de trabalho, com horários insustentáveis, e chega uma hora a gente está que nem um sapo de barriga para cima, morto. Mas se a gente estiver num ambiente, e você muda de um ambiente para outro, você vê que o outro ambiente é insano, você não fica. Tá? Então, são questões super importantes. Não faça esse processo adaptativo, porque esse é o mais comum. O método mente mudada, ele enfoca 5 pilares, 5 passos, tá? São coisas que, para mim, são importantes para que a gente possa, trabalhando todas essas dimensões dentro de uma sequência,
de prioridades, de tempo e de relacionamento entre cada nível para que o resultado aconteça. O sucesso é a soma de várias questões. O fracasso, às vezes, é só a perda de uma dessas questões. Ah, eu fiz tudo certo, só que esse só que pode ser suficiente para o fracasso, seja como profissional, seja questão da tua saúde, seja em relação ao seu negócio, seja em relação à sua família, seja em relação a qualquer aspecto da tua vida. Para que isso seja verdade, eu faço uma abordagem super intensiva de acompanhamento contínuo e adaptação. A gente hoje fala lá, eu preciso de um personal trainer, senão eu não faço exercício. Eu preciso de coaching, senão eu não faço meu projeto. Eu preciso de não sei o quê, senão eu. Ou seja, eu preciso de um agente externo para me ajudar a fazer a dinâmica e dar o bumbo para mim continuar. Sim. Então, aqui tem um aspecto do acompanhamento contínuo do seu processo e adaptação. Quando eu digo adaptação, é correção de rota em relação a onde a gente quer chegar. O outro aspecto importante, o modelo de negócio alinhado ao seu propósito. A gente muitas vezes acha que tudo tem que ser igual, que um fez, todo mundo fez, e a maioria vai na massa. Ah, todo mundo está fazendo isso, então eu também tenho que fazer. Não. A gente tem que fazer o que é bom para a gente. E cada um tem um propósito. Aí a gente vai para a turma do coaching, e eles acham que propósito, a perseguição por propósito já virou um palavrão. Por quê? Porque as pessoas não entenderam direito o que é o propósito aí. O propósito para cada um é uma questão diferente, com nível de consciência e profundidade diferente. Mas a parte importante é o seguinte: o que é que você faz e que alimenta a tua alma e que faz você querer continuar apesar dos obstáculos? Você tem que entender o que é importante na sua vida. Qual é o objetivo importante? Ah, o meu objetivo é ganhar dinheiro a qualquer custo. É o propósito de algumas pessoas, tá? Esse propósito, ele tem desdobramentos, tá? Ele normalmente traz consequências nas quais eu não gosto. Mas, quando a gente fala com profissionais de saúde, quantos de vocês que têm aquele propósito de ajudar pessoas, que são profissionais de saúde com vocação, mas tem que entender, porque o propósito, o modelo de negócio alinhado ao propósito, ele é que faz permitir a superação dos maiores obstáculos da tua trajetória nos momentos difíceis. Porque se você não tiver esse propósito alinhado, você não aguenta e você vai parar, você vai pular fora, seja do teu negócio, seja da tua carreira, seja da tua vida. Infelizmente, eu vi tudo isso. A outra dinâmica que a gente vai trabalhar é habilidade mental e resiliência. A forma como a gente pensa, como a gente interage, a energia que a gente emite, a energia que a gente campa, como a gente se posiciona em relação aos desafios da vida, faz toda a diferença. E isso eu vou ensinando e vou acompanhando. Eu tirei do meu dicionário a palavra dificuldade. Eu tirei do meu dicionário a palavra problema. Problema leva a uma conotação negativa, dificuldade leva a uma resistência desnecessária. Eu coloco o desafio. Todo desafio é um desafio. E a gente pode superar o desafio e conseguir o resultado. Então, blindagem mental e resiliência tem um capítulo muito grande que é muito importante de como a gente interage com a vida. Liderança e delegação inteligente. Existem muitos modelos de liderança, existem muitos perfis do líder e do liderado, existem processos de delegação que são inteligentes e estruturados. Muita gente fala assim: ah, eu contratei uma pessoa, essa pessoa sabe fazer, então você passa a responsabilidade para ela. E depois você reclama dela o tempo todo. Isso aí não é delegação. Tem até um um palavrão, né? Delargar. A hora que você delarga, chega, deixa tudo na mão do outro, não vai dar certo. Não é uma delegação inteligente. Na verdade, não é uma delegação. Você acha que você está transferindo a responsabilidade para o outro e você descobre que responsabilidade não se transfere. Você transfere tarefas e resultados, mas a responsabilidade continua sua. E liderança e gestão são modelos complementares, e as pessoas não entendem direito a palavra liderança. Liderança é algo que os outros dão para você, que as pessoas que te aceitam como líder
e não aquilo que a gente impõe pela força do dinheiro, pela força do cargo, coisa desse tipo. E aí tem tudo a ver como a gente conduz o que eu falo de trabalho em equipe, trabalho onde mais de uma pessoa é necessária para conseguir o resultado. E o outro ponto muito importante, planejamento estratégico sustentável. Eu falo muito sobre isso. Por quê? Porque a gente se posiciona muitas vezes de forma errada na vida. Eu lembro de algumas interações que eu tive com um dos meus mentores do mundo financeiro, e ele falava assim: o seu negócio está na linha do tempo ou está contra, né? Vou dar um exemplo que ele deu, que não cabe muito aqui, mas o paralelo é importante. Se eu te falar que eu tenho uma especialidade fantástica, uma equipe que faz carruagens de primeira linha. Usam as melhores madeiras, os melhores metais, fazem a melhor decoração, e as nossas carruagens ninguém faz igual, né? Aí você fala, carruagem, puxada a cavalo, e não sei o quê. Pô, eu tenho tudo para fazer a melhor, mas esse é um negócio sustentável? Carruagem era do passado, onde naquela época o contexto exigia isso. Hoje é carro. Ah, mas é carro elétrico? É carro a combustível? Estou indo para que direção? Às vezes eu estou indo para a direção errada, né? Ah, é carro elétrico, mas eu não tenho infraestrutura elétrica. Ah, eu estou indo para uma tecnologia que está furada. Ah, eu estou indo para um modelo de gestão que está furado. Então, eu faço uma profunda análise em todas as dimensões, inclusive usando de intuição, para fazer planejamento estratégico e que seja perene. Agora, eu canso de brincar com muitos consultores e muitos donos de empresa. Ah, eu faço planejamento, faço lá uma consulta. Você faz planejamento estratégico? Faço. Todo ano a gente fica 2 dias no hotel com a equipe fazendo planejamento estratégico. E aí? Aí você gera um livrão desse, um catatal, com todo o teu plano. E para que serve isso? Para ser suporte para levantar o teu computador, para não sei o que, ninguém mais vai olhar aquilo lá. E é uma perda de tempo. Então eu falo assim, todo plano estratégico é uma obra de ficção. Por quê? Porque você está pressupondo coisas e, portanto, você está construindo uma obra de ficção. Pode ser que aconteça. Ah, mas então com isso você quer dizer que fazer planejamento estratégico não pode? Não, eu falo muito em PE, planejamento estratégico, só que eu uso outras palavras. Eu troco a palavra planejamento estratégico por pensamento estratégico. O processo de pensar estrategicamente para construir um plano estratégico tem um valor monstruoso, que faz com que as pessoas e a equipe inteira estejam alinhadas com as variáveis que são importantes para o seu negócio, sejam as variáveis internas como as variáveis externas. E estar monitorando e replanejando e fazendo uso do pensar estratégico com uma certa frequência, e dependendo do negócio, a frequência pode ser diária, pode ser semanal, pode ser qualquer intervalo, mas o pensar estratégico é muito importante. Mas o plano estratégico decorrente disso, ele é uma obra de ficção. E aí, quando você tem essa dinâmica, essa clareza e do que é importante e do que não é para o seu negócio, você consegue fazer com que ele seja sustentável. Vocês perceberam que essas várias dimensões, elas são complementares e importantes. Uma delas falhando faz com que o resultado seja comprometido. Então, vamos para o próximo passo. Planejamento estratégico sustentável. Eu vou passar rápido, porque eu já explorei a maior parte das coisas. Definir metas claras de curto, médio e longo prazo, respeitando suas prioridades pessoais e profissionais. Alguns aspectos a mais. Planejamento estratégico sustentável. O que quero dizer com isso? Então, vamos lá. Diagnóstico personalizado da sua prática médica. Isso aqui é um método, tá? Eu estou falando o que eu faço quando eu estou trabalhando nessa dimensão. Eu vou fazer um diagnóstico personalizado, individualizado da sua prática médica. Em alguns termos bonitinhos, isso é um assessment, onde eu estou identificando qual é a situação, com coisas numéricas, variáveis, que eu posso quantificar, e com questões intangíveis. Aí, eu posso usar métodos, metas SMART e alinhadas à expansão financeira e à qualidade de vida.
São metodologias onde você aplica essas coisas e gera um resultado. Vocês vão aprender a fazer tudo isso. Ou seja, trabalhar com metas inteligentes. Quantas coisas que a gente se propõe a fazer que não precisa. Aí vamos construir um mapa estratégico para orientar investimentos e crescimentos. Pô, não se cresce só com investimento. Às vezes nem precisa o investimento que a gente entende externo. Sempre a gente tem um investimento, seja de tempo para aprender alguma coisa, seja para desenvolver uma especialização, seja para comprar um equipamento, seja para comprar um ponto para colocar a clínica e assim por diante. Mas, quando a gente fala em tudo isso, tem algumas dinâmicas que você pode comprar tempo, que você pode comprar abordagens, relatórios e posicionamentos que te ajudam muito mais a tomar uma decisão e construir um mapa estratégico de verdade. O resultado dessa fase é a visão clara de onde você está e a rota para chegar onde deseja. Eu vou estar falando muito em três aspectos, tá? Eu estou aqui, essa é a minha situação atual. Ah, mas eu sonho lá longe, eu tenho uma visão estratégica distante. Isso não quer dizer que eu vou conseguir alcançar. Isso aqui pode demorar anos, ou talvez nunca ser alcançado, mas eu tenho que criar uma meta intermediária que está na direção da minha visão, mas que seja quantificável para que eu tenha começo, meio e fim de uma abordagem técnica. Aí eu vou para o próximo passo. Liderança, delegação inteligente. Sair da síndrome do médico faz tudo e ganhar tempo de qualidade. Meu, tem muitas abordagens sobre modelos de gestão e liderança, sobre diagnósticos comportamentais. Eu muitas vezes fiz parcerias e trabalhos. Eu fiz muitos trabalhos para empresas de RH na época da transformação que elas viviam em função das tecnologias internet. E por causa disso, eu acabei usando muita coisa e acabei sendo vítima e voluntário de um monte de testes, modelos e interações. E eu aprendi a usar muitas abordagens onde identifica o perfil individual, naquilo que a gente é bom, naquilo que a gente é ruim, naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente não gosta, naquilo que a gente percebe, que a gente não percebe. E aí a gente sai da dinâmica de querer fazer tudo, e a gente faz algumas coisas muito bem e outras muito mal, e a gente pode enxergar como delegar, como liderar, como ter resultados em equipe, e também conhecendo a si e aos outros que você envolve de uma forma inteligente. Eu acabei antecipando. Mapear tarefas delegáveis. Ah, isso é interessante. Quem de vocês já tem um mapa de tudo que vocês querem delegar? Tudo que você quer delegar não quer dizer que você pode delegar, mas quer dizer que é possível delegar um dia. Criar processo checklist para a equipe. São formas de organizar o trabalho e a busca de resultados de forma inteligente. Ah, isso é complicado? Teve épocas onde isso era sofisticadíssimo. Hoje, tecnologias, softwares facilitam muito essa vida e isso se torna prático. Mais do que isso. Aqui cabe uma palavra que a gente usava muito antigamente: boas práticas. Por que que eu vou inventar a minha forma de fazer, que eu não sei direito se funciona, se já existem no mercado para aquela área boas práticas que são as melhores para fazer aquilo? Existem frameworks, existem metodologias, existem modelos muito, muito evoluídos e muito bons. E a gente vai falar sobre isso. Eu vou apresentar modelos, vou contextualizar vocês dentro de cada um desses modelos e ver qual deles e que momento você vai usar. Desenvolvimento de liderança estratégica. São as dinâmicas para desenvolver o pensamento estratégico com a equipe. O resultado dessa fase, foco nas decisões de alto nível, enquanto o operacional flui de forma confiável. O operacional tem que fluir, produzindo resultado, e as decisões, quanto mais alto nível, mais importantes elas são. O que eu vou comer amanhã, depois de amanhã já não é relevante. Como nós vamos estar daqui 5, 10 anos, é muito relevante. Se nós vamos estar melhor ou pior, num contexto melhor ou pior, é muito relevante. Então, as decisões de alto nível, de longo alcance, são necessárias e muito importantes.
serenidade mental e resiliência, proteger-se do banal, manter a energia elevada. Pois é, desafio, né? Práticas diárias 5, 10 minutos. Daí eu vou estar falando em milhares de coisas, mas tem algumas que são muito práticas. Eu gosto do que eu chamo lá no livro Energia Contaminada, do processo de autolimpeza energética, que é muito eficaz, muito efetivo, mas técnicas de meditação, processo de relaxamento, algumas abordagens de consciência corporal, algumas pessoas usam até algumas abordagens de massagem. Eu já usei tudo isso, já pratiquei tudo isso, eu sei prós e contras de cada uma delas em cada momento e vou estar ensinando e praticando algumas coisas com vocês. A questão de a gente viver uma vida sem saber o que está acontecendo, a gente sabe. Ah, eu quero fazer o mapa lá da pressão, eu quero fazer o diagnóstico lá, o mapa do diagrama da minha glicemia e não sei o quê, o sensor lá, Freestyle Libre que faz isso e não sei o quê. Eu estou monitorando, é muito diferente quando eu vejo o filme ou eu vejo a foto. Mas a gente não faz isso em relação ao nível do nosso estresse. Eu tenho umas abordagens onde você vai fazer um diáriozinho, anotando algumas coisas, e você vai criando um gráfico, uma visão de como está o seu estresse ao longo da semana, meses, dias e anos. Ajustes personalizados de rotina. Aí eu uso muito o que vocês, médicos, falam. Sono, alimentação, pausas, sabe? Eu estou vivendo a medicina na sua transformação nos últimos 69 anos. Vou fazer 70. Eu já vi de tudo, já fui orientado para fazer algumas coisas que hoje é exatamente o contrário, fui orientado para não fazer algumas coisas que hoje são recomendadas. Mas a gente sabe que a gente tem que adequar tudo isso, todas as nossas práticas do nosso entorno, seja sono, de alimentação, de pausas, pausas de qualidade, seja relacionamento, a gente é um ser sociável, seja interações, seja desafios intelectuais, no sentido de treinamento, aprendizado, interagindo com coisas para crescer e expandir, sejam viagens culturais, onde a gente abre a mente e conhece o mundo de formas diferenciadas, seja o fato de sentar com pessoas mais experientes e mais cultas, que trazem para você um aprendizado e um desenvolvimento e uma tranquilidade e um aconselhamento. Resultado de tudo isso, aumento do bem-estar, clareza na tomada de decisões e manutenção da paixão pela medicina. Vou abrir um parêntese. Apesar de eu ter me apresentado como engenheiro, eu fui fazer formação em engenharia eletrônica, era eletrotécnica, com especialização em eletrônica, e no último ano eu fiz especialização em eletrônica médica. E quando eu fiz o meu vestibular, eu fiquei muito em dúvida em fazer vestibular de engenharia ou vestibular de medicina. Eu tinha uma tendência para a parte de saúde. E eu acho que isso me acompanhou a vida inteira. O meu primeiro movimento de empreendedorismo foi uma empresa de eletrônica médica com sistemas Holter, de eletrocardiografia dinâmica. O meu trabalho de entrega do curso de eletrônica médica, o meu professor nunca me devolveu, porque foi tão bom, onde eu fazia um mapeamento e uma visão entre mente e cérebro, trabalhando o lado da mente, com todas as dinâmicas e ciências que faziam isso, e o lado do cérebro, com todas as dinâmicas que envolvia isso. E como eu trabalhava com tecnologia, para mim era muito fácil de ver o cérebro como o hardware desse sistema, a parte física, fisiológica, onde você faz a autópsia e você vê os pedacinhos, e a parte da mente, onde você vê todas as ciências psicológicas, psiquiátricas, e toda essa parte do eu superior e assim por diante. Então, esse meu aspecto não é puramente oportunista, como algumas pessoas já me falaram. Ele é uma longa jornada onde eu juntei a minha experiência profissional em vários setores da vida com a minha dinâmica pessoal. Os médicos que eu visitei, os desafios que eu tive para fazer, para corrigir os meus excessos, o aprendizado que eu tive que ter em gerir a minha qualidade de vida, né? E eu sobrevivi, porque
Os meus amigos engenheiros brincam com uma frase, né? O, o velho é o jovem que deu certo, porque o jovem que não deu certo já morreu. Então, se a gente está aqui, alguns chamam a gente de velho, idoso, seja, use qualquer palavra, nós somos os jovens que deram certo. Então, para alguns que falam comigo, falam, eu gostaria de já chegar na tua idade. Eu falei, é para chegar no dobro da minha idade, não na minha idade. Então, vamos lá, tenho muito a compartilhar. Modelo de negócio alinhado ao propósito. Acabei falando muito. Atingir resultados financeiros sem perder a essência médica. Tem tudo a ver. Qual é o seu propósito? Nós vamos trabalhar isso. A revisão, visão, valores, missão, mas de uma forma muito prática, não essas abordagens fantasiosas. Estratégia de precificação e posicionamento. Às vezes a qualidade de vida muda só porque a gente errou na precificação do nosso trabalho. Nosso negócio pode morrer se a gente se posicionou mal. Então, nós vamos falar sobre isso. Isso tem a ver com propósito. Captação de pacientes que valorizam o seu trabalho e a sua ética. Semelhante atrai semelhante. Se a gente tem boas energias, a gente vai trazer pessoas com boas energias. Se a gente tem más energias, a gente traz pessoas que têm más energias. Se a gente não tem uma relação de respeito com o nosso paciente e procura trazer um trabalho cada vez melhor, a gente vai trazer um monte de pacientes que a gente não quer. Aí eu perguntei recentemente, perguntei para um médico, mas você escolhe os seus pacientes? Ele falou, nossa, eu gostaria de chegar lá. Pois é, eu escolho meus pacientes, eu escolho meus mentorados, eu escolho as empresas que eu faço projeto. A vida inteira eu fiz assim. Por quê? Porque eu aprendi muito rápido que você tem um paciente, um cliente, um mentorado, não sei o quê, que é ruim, é do mal, está mais para atrapalhar do que para ajudar, o prejuízo que ele causa para você, não só financeiro, mas para todo o grupo, é muito grande. Então, não carregue esse peso, joga fora. Porque a gente precisa de crescimento sustentável, cobrando honorários justos, recebendo indicações de pacientes satisfeitos. Pô, se o paciente recebeu tudo de melhor, e porque ele tem um modo de ser, ele só reclamou e não sei o quê, ele não precisa ser seu paciente. E aí eu tenho, às vezes, uma maldade que eu compartilho com vocês. Ah, indica aquele paciente que você não quer para o teu concorrente. Brincadeirinha, não é para fazer maldade, não. Vamos lá. Acompanhamento contínuo da adaptação. Isso é uma dinâmica muito importante. Garantir que o plano seja executado e evolua conforme o mercado e conforme o estabelecido entre a gente. Revisões trimestrais dos indicadores de sucesso, mentoria para correção de rotas e implementações de melhorias. Isso existe o tempo todo. Toda hora a gente está corrigindo rota. A gente não é aquela visão que você põe uma direção e vai naquela direção sem pensar. Você faz correção de rota o tempo todo porque o mundo externo ele é cheio de interferências e desvios. Quando eu falo de revisões trimestrais dos indicadores de sucesso, ter indicadores de sucesso é importante. Fazer uso dos indicadores diariamente é paranoia. Fazer o uso com uma certa frequência é importante para ver de forma numérica, clara e concreta o que está acontecendo e para onde estamos indo. Suporte constante para emergências e dúvidas. É aquela história, é uma abordagem importante, é como se fosse o pronto atendimento. Não adianta você dar todo o aconselhamento se no momento tem um desvio de rota, uma emergência ou uma dúvida. Eu contemplo isso dentro do método para que o processo, apesar de ter uma continuidade, uma sequência, ele dá espaço para as interferências que emergências e dúvidas causam. Isso gera como resultado crescimento sólido e adaptável, independente das crises externas ou internas. Momento muito bom para falar, porque nós estamos num mundo de transformação, não tem nada muito certo, ou seja, é um mundo em constante transformação. O mundo está sofrendo com mudanças muito significativas, não percebidas por muitas pessoas,
As mudanças, elas, na verdade, estão acontecendo há muito tempo, só que estão eclodindo agora. E quando eclodem, o efeito catastrófico dessas mudanças é muito grande, né? E aí a gente pode perceber que isso é verdade em vários setores. Então, a gente fala na economia, a gente fala na geopolítica, tema do momento, mas eu falo também em infectologia. A dinâmica de uma pandemia não era desconhecida dos epidemiologistas. E a gente acabou tendo uma pandemia. Mas também eu aprendi com esses epidemiologistas que quando as condições para ter uma pandemia se instalam num planeta, nada impede que possa ter uma segunda, uma terceira, uma quarta pandemia. E as pessoas parece que esqueceram que existem variáveis aí que são pandêmicas. Existem parâmetros epidemiológicos que podem, de novo, trazer grandes surpresas. Existem situações dos conflitos geopolíticos que podem fazer uso de armas químicas e biológicas que podem ser muito complicadas. A gente está preparado para isso? Você falando comigo, você vai estar, porque eu vou fazer você refletir sobre isso, vou fazer você participar, vou fazer você entender que isso é uma variável do teu plano estratégico, do teu pensar estratégico. Ah, mas eu não sou bom nisso, não sei o quê. Então, eu falo em equipe, eu falo em você poder contar com a experiência dos outros. E aí eu vou fazer um rápido merchan meu, né? Quando eu fiz aqueles modelos de avaliação de perfis, muita coisa do RH, não sei o quê, uma das ferramentas, ela fazia mapeamento de executivos do mundo inteiro, tinha uma base de dados monstruosa. E ela classificava os perfis lá e botava uma figurinha para representá-lo, não que isso fosse um rótulo, mas era uma forma de ajudar. E o rótulo do meu perfil é o estrategista. O estrategista mostra que eu tenho uma componente, uma percepção, uma sensibilidade, um interesse na questão estratégica muito grande. Só que me chocou muito foi o seguinte: dentro da base de dados monstruosa daquela empresa, esse meu perfil significava 4% do mundo corporativo daquela época. Ou seja, eu sou uma pecinha rara nesse contexto. Então, eu me destaco nessa visão de posicionamento estratégico e de perceber coisas que os outros não veem e antecipar isso. Mas eu trago como consequência um problema, porque às vezes eu falo com tanta profundidade esse tema, que as pessoas que na sua maioria são executores têm dificuldade de construir esse pensamento comigo. Então eu preciso criar processos e métodos para decodificar visões em ações. O executor precisa ter clareza da ação. E se a gente pontua os pontos de revisão dessas ações, a gente alia a visão estratégica com o nosso caminhar de execução. Bons executores são importantes, bons estrategistas também. Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Danilo Conde. Eu quero gravar para vocês esse vídeo para falar um pouquinho sobre o Lucinski, esse cara que é tão importante para mim, que me ajuda em diversos momentos aí de tomada de decisão. Bom, o Lucinski ele tem uma capacidade única de analisar cenários, ele consegue combinar N questões, desde a guerra da Ucrânia com a alta do dólar, preço de commodity, como é que está o teu consultório, DRE, parte financeira, até questões que exigem mais sensibilidade, como mediação, relacionamento de sócios, né? Tomada de decisão, como que você faz uma questão equilibrada, tá sempre antenado com as novidades, inteligência artificial, né? Isso está na pauta dele. Então, assim, eu recomendo muito se você é um profissional da saúde, quer olhar para a parte estratégica, você quer também se blindar. Eu acho que a minha gravação tem um problema. Ok, depois a gente manda a cópia com o resto. Vamos ver se está funcionando o Sou resto. Fernanda Nobre, médica dermatologista proprietária da clínica Vessalio. Sou mentorada do Lucinski e eu posso afirmar que a gente sai da faculdade de medicina muito bom em ser médico e rapidamente a gente entra num sistema
que esgota mentalmente e que tira até o prazer de praticar a medicina. E com o Lusinski eu consegui ampliar meus horizontes, definir metas alinhadas ao meu jeito de ser, ao meu propósito. E isso clareou, isso abriu portas para uma expansão, para a criação da clínica, para uma medicina de qualidade, a medicina que eu acredito. Então eu recomendo fortemente. Você aprende muito sobre blindar suas emoções. É incrível como a produtividade cresce quando você consegue se blindar, quando você consegue se purificar e continuar o dia com a sensação de leveza. E é isso que o Lusinski trabalha. Além disso, com gestão, com treinamento de equipe, com tudo que você precisa e que a Faculdade de Medicina não ensina para você não somente crescer, expandir, ter prazer em executar o seu trabalho, mas não somente isso, como você ter um negócio lucrativo, estruturado, perene. Então, eu recomendo fortemente a mentoria. É realmente como uma pessoa que segura na sua mão e lhe faz caminhar num caminho do sucesso e da felicidade profissional. Eu fortemente recomendo a mentoria com Alexandre Lusinski. Pois é, eu acabo vendo que o Danilo, a Fernanda até falam melhor de mim como eu mesmo. E eles são o resultado da aplicação do método, como outras pessoas. Tem pessoas que já estão bem avançadas nisso, tem pessoas que estão começando, mas eu ponho em prática tudo isso que eu falei até agora com uma profundidade e um interesse pessoal, porque eu só quero uma coisa, eu quero o sucesso de vocês. E vocês não têm ideia de como eu sou obstinado em fazer com que cada um de vocês que se compromete em fazer aquilo que eu estou ensinando e orientando, da gente conseguir o sucesso. Mesmo que a gente tenha dificuldades inesperadas maiores, eu me desdobro. Não sei nem se essa palavra é até mais do que isso, para que a gente tenha sucesso, porque eu acredito nas pessoas, eu acredito nos profissionais de saúde que têm um fator multiplicador de fazer o bem, e isso para mim é muito gratificante, porque se eu ajudo um médico, um profissional de saúde, um dono de clínica, um empresário, um empreendedor, e este, por sua vez, ajuda outras pessoas, eu estou multiplicando o meu resultado milhares de vezes. Deixa eu evoluir para apresentar a minha proposta. E aí, eu, antes disso, queria tirar algumas dúvidas, que é o seguinte: quais são as questões mais importantes? Para quem é indicado? Então, vem o questionamento. Médicos que já possuem consultório ou clínica e desejam expandir sua forma sustentável. Ok. Para essas pessoas, eu tenho certeza que o que eu falei atende. Iniciantes na gestão que querem evitar erros caros e estruturar negócios com inteligência desde o começo. Quanto mais cedo você começa a enxergar as coisas e tomar decisões de melhor qualidade, mais barato será para você o custo de aprendizado. Os nossos erros geram aprendizado, mas também custam. Erros monstruosos geram custos elevados. Que tal aprender sem ter custos elevados? Então, quanto mais cedo, melhor. Profissionais que percebem sinais de exaustão e precisam equilibrar a vida pessoal e profissional. É aquela história. Aqui é uma rota de colisão. Vão morrer ou vão para um nível inadequado. O que... Eu achei que tinha mais um slide, deixa eu ver. Não, aqui eu comecei, aqui tem um ponto, comentário só que eu esqueci de falar, que é o seguinte. A abordagem que eu faço permite com que pessoas em momentos diferentes possam fazer abordagens junto. Essa é uma mentoria que tem um aspecto pessoal e um aspecto individual. Se eu parar de brigar com o meu apresentador de slides, eu consigo chegar aqui. O que eu estou propondo é uma mentoria de duração de 12 meses. Por que 12 meses? Porque é o mínimo que eu entendo
que dá para fazer uma transformação significativa. Então, é um esforço elevado? Sim, é um esforço elevado da minha parte. É um esforço elevado para vocês? Nem tanto, porque vocês vão ser conduzidos. A Fernanda falou bem, é como se fosse um guia, um corrimão. Eu faço encontros online individuais e em grupo para implementação e ajustes. Eu me proponho a fazer encontros online coletivos quinzenalmente. Quando era mais jovem, eu até fazia semanalmente. Hoje eu faço quinzenalmente, é um bom compromisso entre o processo e o intervalo de tempo. E várias coisas que são, em função do contexto, em função da individualidade da situação de cada um, a gente vai ter encontros online individuais. Todo início é individual, porque eu preciso fazer uma avaliação, um diagnóstico, um assessment de onde você está. Muitos aspectos da jornada são compartilhados. A pergunta de um serve no grupo para resposta para muitas pessoas. Então, isso é muito legal. Quando uma pessoa, às vezes, bota uma questão que você nem pensou, você fala, isso serve para mim, mas eu não pensei nisso. Então, essa dinâmica ajuda muito, tá? Eu acabo usando ferramentas de gestão, checklists, scripts de produtividade, planilhas, porque eu quero que haja clareza no progresso do nosso trabalho em conjunto, tá? Eu faço práticas em conjunto de blindagem mental, autocuidado adequado à rotina de cada um. É que nem um personal trainer aqui. Vamos fazer o exercício, faz agora, faz mais, deixa de fazer e não sei o quê. E vocês vão perceber que isso é super importante quando a gente está falando sobre todos os aspectos de energia, todos os aspectos do nosso modo de pensar e decidir, todos os aspectos do nosso modo de reagir emocionalmente, todos os aspectos em relação às nossas decisões estratégicas e nosso processo intuitivo. Além disso, eu estruturo junto uma comunidade exclusiva de médicos trocando experiências e soluções, ou seja, todos os membros da mentoria vão compartilhar no contexto de uma comunidade. Não é um espaço para fofoca, é um espaço para trocar experiências, para alinhar coisas, é onde eu vou alimentando com novidades e com coisas, com ferramentas, com papers, com coisas para poder fazer com que a dinâmica do grupo vá acontecendo e que a gente esteja sempre antenado com o movimento que está acontecendo dentro do grupo, fora do grupo, com o mundo e com cada um de nós. Mas aqui tem um aspecto muito importante. É uma abordagem de teoria e prática. O que eu quero dizer? Não pense que isso é igual a um livro que você vai ler, põe na prateleira e tudo bem. Isso aqui vai ter muita teoria para embasar e para explicar o porquê das coisas. E eu vou muito fundo nesses aspectos. Mas a prática é o que faz a gente caminhar, é o que traz os resultados. Então, esse ciclo teoria e prática nós vamos estar fazendo muito. Por quê? Porque eu quero que vocês façam para que vocês atinjam o resultado. Assim como tudo que eu estou falando, eu fiz, e eu falo com muita propriedade, e eu dou exemplos e mostro, ó, eu fiz isso, deu certo, eu fiz aquilo, deu errado, eu tentei 10 vezes, 9 vezes errei, eu acertei desse jeito e assim por diante. E eu tenho uma longa história para contar, eu até brinco, eu tenho muitas histórias para contar para os meus netinhos, mas por enquanto eu quero contar para vocês, para que vocês possam tirar um proveito excepcional. Algumas pessoas falam, mas a sua mentoria é muito cansativa para você. Ela é no sentido de que eu quero entregar muita coisa, e eu acho importante. Mas eu tenho uma postura de over-delivery, ou seja, eu acabo entregando mais do que eu prometo. Mas essa questão não é a mais importante para mim. A mais importante é se você está afim dessa jornada para ter resultados de verdade. E por causa disso, eu coloco algumas questões. Esse é um programa de mentoria, que foi cuidadosamente estruturado para entregar um valor equivalente a um investimento de R$30 mil para mais. Tem coisas que podem ser ditas subjetivas, mas não é esse o meu ponto principal. Para quem estiver disposto, eu estou querendo criar mais uma turma de mentoria agora, em 2025, e tem que ser logo, tá? Porque senão depois, fevereiro, março, daqui a pouco a gente está no fim do ano e passou. A iniciar uma nova turma, já no começo de 2025. E para isso eu estou oferecendo condições financeiras exclusivas. Tá? Quais são as condições? 12 parcelas de R$ 1.497,05 pela plataforma, ou à vista, R$15 mil. Questões em relação a isso, vocês podem entrar em contato com a equipe, eles podem te ajudar e colocar. Só que
eu coloco umas condições. Essas condições estão sujeitas a uma qualificação individual. Por quê? Não é só pagar e entrar. Gente, eu preciso que vocês entendam que para ter um grupo de qualidade, eu preciso ter pessoas de qualidade alinhadas. Ah, mas não sei o quê. O meu interesse é que as pessoas possam estar sendo bons mentorados, contribuindo com o grupo e aproveitando do grupo. Uma das coisas que o mentorado precisa ter é estar no modo aprendiz. Ah, mas eu tenho 50 anos de carreira. Tá bom, eu tenho isso ou mais. Mas eu estou no modo aprendiz todo dia, eu aprendo todo dia, porque está mudando. O que eu sabia há 50 anos atrás, algumas coisas não valem mais. Tá? Mais do que isso, eu preciso considerar seu momento atual. Eu entendo e respeito o momento de cada um. Em alguns momentos fazem com que dá para a gente caminhar, em outros momentos fazem que não dá. E a questão mais importante, eu vou fazer um número limitado de vagas, porque eu não consigo fazer uma entrega dessa com um número infinito de vagas. Então, sejam rápidos. Se tiverem interesse, vão em frente. A equipe vai colocar links para vocês conversarem. Eu agradeço pela oportunidade de poder apresentar isso aí. Independente do fato de eu estar apresentando uma proposta, eu queria que vocês refletissem em tudo que eu falei, porque, no mínimo, tudo que eu falei serve para vocês aplicarem. O uso do tempo que vocês fizeram com essa apresentação não é zero, porque vocês podem pôr amanhã em prática algumas dessas coisas. Eu tive um mentor que falava o seguinte: uma sacada paga. Ou seja, se vocês sacam uma coisa do que eu falei hoje, pode ser a diferença de pagar tudo o que vocês dedicaram de esforço e muito mais, pagar o esforço de um investimento dessa monta. Eu agradeço, espero que vocês tenham sucesso e vamos caminhando. Eu não sei se tem uma transparência. Comentários. Quanto vale 30% a mais do tempo? Eu esqueci de falar isso. Não é só dinheiro. A gente está falando do melhor uso do tempo. Quando a gente envelhece, a gente percebe que tempo é mais importante que dinheiro. Tempo vai e não volta. Dinheiro a gente perde, a gente ganha, a gente perde, a gente ganha. Só que, quando a gente trabalha direito com o dinheiro, a gente pode ter tempo de qualidade de vida melhor. Então, eu não estou falando em viver mais anos. Eu estou falando em viver uma qualidade de vida melhor com um resultado financeiro melhor. Aí vamos lá. Eu esqueço todo o pedaço. Dúvidas frequentes. É caro. Investimento estratégico para ganhar tempo, escalonar resultados e preservar a saúde mental, o retorno pode vir em poucos meses. Não tenho tempo para uma mentoria. Justamente por isso, o método prioriza organização e delegação, permitindo resgatar horas valiosas na rotina. Qual é a duração? Eu falei 12 meses, ajustes lá, revisão, não sei o quê. Não tenho clínica estruturada. Não precisa, não estou falando só para médicos que têm clínicas ou profissionais que têm clínica. O programa também auxilia quem está iniciando, dando base sólida para aquele crescer em desgastes e reuniões. Eu vou dizer mais, esse método ele também serve para outras áreas que não só de saúde. Ele já foi aplicado para áreas de empresários, executivos e outras coisas. Mas aqui eu estou procurando trabalhar esse segmento por causa das suas particularidades e por causa do fator multiplicador que essa atuação faz. Então, não venham com desculpa. Caro, não é. Tempo, você não se organiza. Não tenho clínica, não tem problema. Tem muito a aprender. Perguntas frequentes. Resultados esperados. Aumento do faturamento. Redução significativa do estresse. Organização da equipe, decisões estratégicas mais seguras, alinhamento do seu propósito. É o resumo de tudo que eu falei. Como funciona a prática? Acabei de dizer, 5 etapas. Planejamento, liderança, eu já falei. Preciso ter consultório estruturado? Não. A mentoria atende desde quem está abrindo consultório até médicos experientes em buscas melhores. Mesmo aqueles que não vão abrir consultórios tão cedo. Qual que é o próximo passo para que a gente possa fazer alguma coisa junto? Agende uma sessão inicial de diagnóstico e onboarding individual. Vocês vão ser conversados, vão conversar com alguém da minha equipe, que vai estar passando contatos para vocês, e vocês vão interagir aí para ver se isso é viável para vocês e para mim.
Receba um plano prévio de ação baseados em seus desafios, inicie os 12 meses de mentoria e veja a evolução passo a passo. Torço para que vocês se empolguem e continuemos essa jornada junto, mas a decisão é de cada um e eu espero que vocês não percam essa oportunidade. Vamos lá, garanto agora a sua vaga de mentoria mente blindada, transforme de vez a sua rotina médica. Obrigado. Obrigado pela sua atenção. A equipe que vai pôr no chat, eu não sei como que está, as informações complementares, contatos, não sei o quê. E eu estou feliz em tempo para propor esse caminho para vocês, essa oportunidade de realização. Eu nem sei, eu tenho um problema, eu sempre extrapolo o tempo, não sei quanto tempo estou falando. Se existir necessidade de algumas perguntas, esclarecimentos adicionais ou alguma coisa, a equipe pode estar recebendo essas informações e interagindo. Estou já vendo algumas mentoradas minhas também aí. Juliana, feliz por te ver aí. Danilo, feliz por te ver aí. O meu Zoom está dando algum problema, não estou vendo muita coisa, mas equipe, tem que fazer alguma coisa, quer falar alguma coisa, aproveita a oportunidade, ou então vamos bola para frente. É só agradecer, Lucins, que acho que foi muito legal a live, muito conteúdo para a gente refletir, pensar um pouquinho também sobre a banheira, né? O que está enchendo, como é que está o ralo. Eu acho que do meu lado aqui provocou reflexões e está pago, né? Se uma sacada paga, eu vou sair daqui e colocar algumas coisas no papel. Bacana a mentoria também, muito obrigado. Obrigado pelas palavras, eu fico feliz, e eu fico feliz de ver o seu progresso. Juliana, você está falando, mas eu não estou te ouvindo. Eu e meu fone que não funciona. Você sabe que Agora funciona. E agora congelou a imagem. tudo, né? Então eu já estou para botar em prática de novo. Foi tudo muito consolidador dentro do que a gente. Oi, Danilo. Dentro do que a gente conversou Oi, antes, Ju. eu acho que tudo que você traz é muito útil, principalmente para a gente fazer as modificações necessárias, não só no projeto de vida que a gente tem, mas também na vida da gente, enquanto pessoa, enquanto ser humano, dentro do que a gente está querendo buscar. E para mim foi só mais informação importante dentro daquilo que eu estou me dispondo a seguir de projeto. Muito obrigada. E bom, e tem uma característica importante, você percebe que eu não fico despejando um monte de teoria, eu fico colocando as coisas que precisa no momento que você está vivendo. Está brigando com o áudio. Faz parte, eu também estou brigando, tecnologia ajuda e atrapalha. Obrigado, gente. Obrigado, Juliana. Carol Viana. E Podemos você... encerrar. Podemos. Obrigada. Passa o contato. Você, para mim, é a pessoa que vai me ajudar a atender. E que quem quiser acessar, ter mais informação e ter alguma interação, que Seguimos. consiga falar com você. Obrigado, gente. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.